Bom dia, pessoal! Tudo bom com vocês? Maravilha! Esperar um pouquinho aqui para o pessoal entrar. Meio-dia hoje, dia 6 de agosto. Beleza com vocês aí? Joia! Bacana. Hoje a gente vai conversar com um advogado italiano, certo? Ele vai explicar para a gente como é o processo de tirar a cidadania, como achar as documentações dos seus antepassados italianos. Então vai ser uma live bastante produtiva para todo mundo. Legal, o pessoal está entrando aqui. Vou chamar ele aqui, o Alessandro. Joia, estou te chamando, Alessandro. E o Alessandro é um brasileiro. Opa, Alessandro, beleza? Olá, como está, Thiago? Tudo bem? Maravilha. Então, eu estava te apresentando, Alessandro. Então, quer dizer que você é um advogado ítalo-brasileiro que já está há muito tempo aí na Europa, né? Exato. Primeiramente, eu quero te agradecer pela oportunidade de participar e falar um pouco de cidadania italiana para brasileiros, para o seu público, né? É muito importante para que as dúvidas sejam esclarecidas. Tem muita gente que tem dúvida hoje em dia. Na Uhum. internet, a gente encontra um material vasto, porém, nem tudo condiz com a realidade, né? Então, é importante que esclarecemos alguns pontos aí para que todos fiquem cientes que a oportunidade, às vezes, está aí, né, em se tornar um cidadão europeu, e pode ser mais fácil do que se parece. Certo. Exato. Eu, na verdade, sou ítalo-brasileiro, né? Nascido em São Paulo, capital, há muitos anos já morando na Europa. Me graduei no Brasil, porém, fiz todo o processo, né, para me tornar também um advogado europeu e atuo única e exclusivamente, hoje em dia, com cidadania italiana para brasileiros. Certo. Primeiramente, gostaria de agradecer a sua participação. Eu sei que a sua agenda é muito corrida, então muito obrigado. E pessoal, se você não está participando agora ao vivo, vou deixar gravado aqui no IGTV, que você pode assistir depois dessa gravação, tá? E vai ser muito útil para você se você estiver procurando documentação, porque ele vai explicar muita coisa sobre procura, né? Que muita gente tem essa Exato. dúvida. E eu, assim, eu demorei quase um ano para procurar todos os meus documentos. Se caso eu tivesse auxílio de advogados, talvez seria mais rápido, né? Mas vamos lá. Alessandro, me fala o Pois não. seguinte, quais são os benefícios de um brasileiro ter cidadania europeia ou italiana? Ah, são muitos, né, Thiago? São muitos. A começar pela condição de oportunidades, né? Principalmente na Europa, se você, com uma cidadania italiana, vem morar na Europa, se abre um leque muito grande de oportunidades. Existe a condição de morar na Europa também, o brasileiro, só que vinculado, eventualmente, a uma escola de inglês, né? Então, ele faz Sim. o curso de inglês, e este curso de inglês proporciona a ele a possibilidade de morar e trabalhar na Europa, certo? Ocorre Uhum. que muitos países condicionam esse curso a um limite temporal, né? Então, fatalmente, esse limite vai se extrapolar, tá? Agora, e também ligado à escola de inglês, né? Se o brasileiro vir para a Europa, permanecer na Europa, aliás, vinculado à escola de inglês, ele tem limites para trabalhar, né? Ele não pode trabalhar full time, que a gente fala, ele só pode trabalhar 20 horas semanais, por exemplo, é o caso aqui da Irlanda, e Uhum. com a cidadania, seja ela portuguesa, seja ela italiana, uma cidadania europeia, não há limite. Então ele não precisa estar vinculado a uma escola de inglês, tá? Ele pode vir sem a necessidade de estar cursando inglês, não precisa comprovar a capacidade econômica no ato da imigração, né? Na recepção no aeroporto, perante a autoridade de imigração, e também não tem um limite de horas, então ele pode trabalhar quanto tempo desejar, tá? 40 horas semanais, 45 horas semanais, e isso é bastante interessante. É como se fosse uma vida normal, né? É uma vida Você, normal. você pode ir para qualquer país da União Europeia, Isso, exato. pode trabalhar, pode se aposentar lá Se também, se você aposenta, quiser. principalmente, por exemplo, falando um pouco mais, né, da facilidade de ser um cidadão italiano na Europa, aqui na Irlanda, vamos lá.
Você, como eu disse, não tem limite para trabalhar, você pode trabalhar à vontade, tem a condição da saúde, né, que você pode aqui portar um cartão europeu de saúde, então você tem toda a condição da saúde, que aqui é uma saúde pública, mas funciona, né, tudo funciona aqui, que é bastante interessante. Condição também das mulheres, né, terem seus filhos na Europa, isso atrai muito, né, e a condição de se viver normalmente, igual você tocou, né, você não precisa ficar vinculado a nada, tá, você vive aqui de maneira normal, sem pressa para ir embora. Ah, certo, legal, legal. E tem muito brasileiro buscando isso porque eu não sei se você sabe, mas fizeram uma pesquisa que mostrou que mais de 30 milhões de brasileiros têm alguma descendência italiana, né? Tem, muita gente, muita gente. E a condição de se tornar um cidadão italiano é muito interessante porque muita gente não sabe que realmente pode ser um italiano, né? Na verdade, você não se torna italiano, você é italiano desde do seu nascimento. O que ocorre é que você nasceu no Brasil. O que nós vamos fazer é reconhecer essa sua condição de italiano nato, tá? Mediante duas formas, ou via sangue, né, critério sanguíneo, da qual você pode fazer a cidadania via administrativa ou ainda via judicial, ou através de uma via judicial pela lei materna, né, que é a lei de 48. Agora, como eu disse, pouca gente sabe, né, então quando começa a ir atrás da sua documentação, conversar com parentes, aí descobre, opa, eu tenho um bisavô, ou um tataravô, não importa, não existe limite de geração, né, e aí desperta a vontade e a curiosidade de se tornar italiano, porque sabe que as vantagens hoje são inúmeras, principalmente na situação que o Brasil vive, né? Sim, sim. E sempre, eu não sei se as condições que o Brasil vive hoje, mas sempre teve, né, o Brasil sempre teve nessa corda bamba de ser desenvolvido e ser subdesenvolvido, né? Então a gente Isso sempre fica cansado, né? Fica cansado dessa situação e as pessoas falam, não exato. quer saber, deixa eu ir embora. Tiago, uma Ah, condição, sem querer te interromper, um ponto de vista interessante. Hoje mesmo eu estava conversando com um colega e nós estávamos discutindo exatamente isso, né? Porque no Brasil, veja, os shoppings, né? Por exemplo, lá em São Paulo, onde eu tenho conhecimento, eles trabalham até 11 horas da noite, né? Os vendedores, ali as lojas ficam abertas, os shoppings ficam abertos até 11 horas da noite. Isso é normal, é praxe. Aqui na Europa não, pelo menos aqui na Irlanda não. Às 7 horas da noite o shopping está fechado. Então você tem uma nossa. qualidade de vida, né? Quem Uhum. quer vai, sabe que tem um shopping lá aberto das 9 da manhã às 6 da tarde, 7 da tarde, tá? Então não tem essa Certo. necessidade de trabalhar, se matar e trabalhar para no final do mês ver aquele salário miúdo. Aqui não. A Uhum. Irlanda, por exemplo, é o segundo maior salário da Europa, tá? É o segundo maior salário da Europa. Isso atrai muita gente, principalmente os brasileiros que sabem que tem condição de se tornar um cidadão italiano e viver aqui sem limite, tá? Então, por isso que a Irlanda vive assim essa condição muito boa para os brasileiros que querem aqui residir. Uhum. Eu sei que na Irlanda deve ter alguma condição especial do governo irlandês com o brasileiro de deixar os brasileiros trabalhar mais Não, ou não, não. estudar, ou não, ou a Não, Irlanda abre para todo mundo também, não, assim, não, nesse... não existe essa diferenciação entre nacionalidades, senão seria uma matéria inconstitucional, né? Tá Não pode certo. haver uma previsão legal para um determinado país e o outro não. O que ocorre é a União Europeia, a grosso modo, né? Primeiramente falando da União Europeia, tá? Aqueles países que não fazem parte da União Europeia, eles têm essa condição de a Irlanda, aqui falando do país, ela te proporciona estudar e trabalhar no país, tá? Uhum. Mas você pode, por exemplo, trabalhar aqui na condição de estudante, se brasileiro for, tá? Sim. Agora, igual eu estava falando, se permanecer aqui na Irlanda com passaporte italiano, você não tem limite. Agora, o brasileiro que chega aqui, primeiro, ele precisa comprar a escola de inglês, vincular-se à escola de inglês, que dura somente 8 meses, tá? Com período de renovação curto. Então Uhum. ele sabe que uma hora ou outra ele vai ter que retornar, tá? Vai ter que comprovar 3.000 euros no ato da imigração. Quando chegar aqui na Irlanda, lá no aeroporto, ele tem que comprovar que ele tem capacidade de 3.000 euros no bolso, tá? Isso é fato, tá? Agora, e o limite de tempo para trabalho. Então ele só vai poder trabalhar 20 horas semanais. A ideia é que ele venha para estudar, tá? A ideia é que ele venha para estudar, não para trabalhar, né? Sim, Então ele sim. vem para cá, ele estuda e nas horas vagas, entre aspas, ele vai trabalhar.
tá? É Uhum. isso que o cidadão italiano não tem. Não tem essa condição de limite de horas ou ficar vinculado à escola de inglês, tá? Mas a condição é para todo o país, tá? É para todo o país que não pertence à comunidade europeia, tá? Não é uma Tá, condição joia. especialmente do brasileiro. Ah, entendi, entendi. Legal, vamos falar mais sobre a cidadania italiana, tá? Certo. E é o seguinte, minha família, uma hipótese, minha família sempre falou que eu sou italiano, a gente é italiano, meus antepassados vieram, mas a gente não sabe onde está a documentação do italiano. A gente não sabe a pergunta é, como rastrear essa documentação? Você tem algum método Tem. que fica mais fácil rastrear essa documentação? Porque tem gente que demora 1, 2 ou 3 anos para achar essa documentação. E tem gente que nem acha. Sim, exato. Você Tem pode sim. explicar? Claro, claro, com prazer. Primeiro ponto é conversa. Primeiro ponto é conversa com os familiares, tá? Então existe aí a questão da conversa, procura, se os seus avós forem vivos, converse com eles, lúcidos, né? Converse, a conversa é o melhor ponto, é a melhor maneira, tá? Se não for esta condição, existe aí a possibilidade de começar a procurar pelos documentos. E como que funciona isso? Vamos condicionar aí o exemplo do Tiago, tá? O Tiago, ele quer se tornar um cidadão italiano, quer ser reconhecido italiano, e ele tem a sua certidão de nascimento, tá? A sua certidão de nascimento, ela precisa ser emitida, você vai ao cartório, solicita a sua certidão de nascimento em formato inteiro teor, tá? O que consta na certidão em formato inteiro teor? Todos os atos do registro. Então tá lá o nome dos registrandos, tá? Que são seus pais, e do registrado que é você, tá? Não só isso, vai constar o nome dos seus avós também, tá certo? Aí você vai subindo o degrau, vai subindo a escadinha, solicita, emita as certidões em formato inteiro teor de nascimento dos seus pais, tá? Lá vão constar o nome deles como registrados e o registrandos dos seus bisavós, dos seus avós, desculpe, tá? Uhum. Registrou dos seus avós, aí é só ir subindo. Vai chegar uma certidão que vai apontar naquela certidão. Fulano de tal, nascido em tal, 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 os pais estarão lá, oriundos da Itália, tá? Então ali você já pegou quem é o seu antenato, certo? Ou os Certo. pais, ou mesmo o avô, né, na condição aí da escada. Então, se você verificar a própria certidão em formato inteiro teor, vai te dizer isso. Vai chegar uma hora, seja na certidão de inteiro teor dos seus avós, dos seus bisavós, lá vai constar que fulano de tal é natural da Itália. Tá? E também existe, claro, aquela condição de procura, para quem não tem tempo de fazer isso, de contratar uma empresa especializada. Né? Contratando uma empresa especializada também pode ser feita uma procura. Tá? Uhum. Tá, joia. Pessoal, para quem chegou agora, estou conversando aqui com o Alessandro, ele é advogado ítalo-brasileiro, que é especializado em cidadania, tá, italiana. Alessandro, também tem o seguinte, como é que eu faço, beleza, descobri que o italiano vive em Piacenza, nasceu em Piacenza. Como é que eu faço para conseguir a certidão de nascimento desse italiano? Você precisa entrar em contato com o Comune, né? Precisa entrar em contato com o Comune. Eu já adianto que muitas vezes não é tão fácil. O Tá? comune é a prefeitura. Comune é a prefeitura, exato, exato. Uhum. Então, você precisa entrar em contato com o Comune, né? E lá solicitar essa certidão. Tá? Primeiro eles vão levantar o dado que você vai apresentar, se certamente essa pessoa tem um registro lá, tá? Algum comune ele vai exigir alguma quantia, principalmente para a questão de apostilamento da certidão, tá? E aí ele pode emitir para você essa certidão no seu endereço, tá? Agora, tem essa forma de entrar em contato, aí eu digo para você, você pode tanto mandar um e-mail, pesquisa no site, né, ou o site do próprio comune, ali vai estar o endereço de e-mail, ou então ligar, aquela pessoa que tem condição de conversar italiano, pode ligar diretamente lá, eles vão te dar maiores informações. Uhum. Tá, joia. Eu consegui pegar o meu, eu descobri que o pessoal fala Dante Dante ou Causa. Dante Causa. Tem um outro nome que eu Antenato. esqueci. Antenato. Qual dos dois que eu São sinônimos. São sinônimos. tá, São joia. sinônimos, Tá. exato. Bem, eu descobri que essa pessoa era de Piacenza, né? Meu trisavô era de Piacenza.
Aí eu consegui achar o e-mail do Comune e mandei para eles um e-mail em italiano, né? Uhum. Eles não mandaram nenhum outro e-mail para mim, então eu não sabia se realmente Tinham recebido? tinha recebido ou não, porque eles não mandam nada. Só que demorou 2 meses, aí chegou a cartinha para mim da certidão de nascimento do meu trisavô. Aí chegou no seu endereço. No meu endereço, ó, totalmente de graça, e uma coisa que, tipo, aqui no Brasil a gente cai de costa, né? Porque aqui é o cartório, né? E o cartório você tem que desembolsar uma grana violenta. Sim, exato. E quando chegou, foi emocionante. Emociona. Agora, imagina você quando a pessoa, né? A gente está falando aí do documento. Imagina você quando a pessoa recebe a identidade italiana, recebe o passaporte, sabe da condição que daqui para frente é um cidadão italiano, né? A emoção é muito grande. Muitos clientes eu tenho de literalmente chorarem, né? Chorarem de emoção, porque é bem emocionante mesmo. Mas é isso, eles entregam sim, eles mandam para você. Manda pra gente, só que eles não respondem nada, eles não falam se tá certo, não tá certo, então você fica naquela expectativa lá. O fato de você receber um documento, né, muitas vezes, o fato de você receber um documento não significa necessariamente que esse documento está certo, então não precisa ser entregue a um especialista, né, ao advogado, para ele analisar essa certidão de nasta, né, o extrato de nasta, a certidão de nascimento, para ver se está de acordo com o restante da sua documentação. Tá? E aí vem a questão também de retificação de todos os documentos brasileiros, né? E por aí vai. O Bruno tá falando isso mesmo, é totalmente de graça. E é uma coisa que, tipo, pra gente brasileiro, como assim de graça? De graça, que história é essa? Né? O Bruno, aliás, se for quem eu tô pensando, é nosso cliente. Manda um alô aqui, Bruno, se é o Bruno que eu tô pensando mesmo, tá? Se for, obrigado. Se não for, aqui o meu alô a você, tá bom, Bruno? Tá, joia. E me fala o seguinte, quais documentos eu preciso ter para comprovar que eu sou cidadão italiano para o governo italiano? Comprovar que você é cidadão italiano ou que você precisa reunir para ingressar com o seu processo? Isso, que eu sou italiano, mas ainda não sou cidadão italiano. Qual os documentos eu preciso? Antes disso, o Bruno está confirmando aqui. Um abraço, viu, Bruno? Um abraço. Tá. Então, vamos lá. Os documentos que você precisa, primeiro deles, tá? O mais importante é a certidão de nascimento do seu antepassado, né? Do italiano da sua família. Chama-se extrato de nasta, tá? Eu tenho até aqui uma para poder mostrar para vocês. É lógico que alguns detalhes aqui. Então, esse aqui é o modelo, tá? De uma certidão de nascimento italiana, tá? Você precisa desse documento, lógico, do seu bisavô, da sua bisavó, enfim, do italiano da sua família, tá? Certidão de nascimento e casamento de todos da sua árvore genealógica até chegar em você, tá? Então, lembrando que o Tiago é o requerente à cidadania, tá? Então, nós vamos precisar de todas as certidões de nascimento e casamento até chegar no Tiago. Essas certidões precisam ser em formato inteiro teor, tá? Existem 2 tipos de certidões no cartório no Brasil. Uma certidão breve relato e a inteiro teor. Tá? Breve relato não serve para cidadania. Precisa ser a certidão inteiro teor. Tá? E também precisamos, se for o caso, de uma cidadania judicial, a procuração, da qual passará a nós advogados, né, a condição de atuar em nome do requerente, e também a CNN, tá? A certidão de não naturalização do antenato. Porque antigamente, muitos italianos que iam para o Brasil, né, ou se naturalizavam ou não. Então nós temos que provar que o italiano, ao chegar no Brasil, não se naturalizou brasileiro. Tá? Basicamente são esses documentos. Após isso, não é só isso. Após isso, temos que apostilar todos os documentos, menos os italianos, e também traduzi-los ao idioma italiano para ingressar com procedimento ou com processo. Você falando isso, vem uma memória para mim, porque eu fiz isso 3 anos atrás, fiz essa correria aí, tem que traduzir também, né, e tem que mandar aí para vocês, então é uma correria muito grande, né? Exato.
me fala o seguinte, então beleza, então são esses documentos, você precisa de documento de óbito também? Não, na verdade, certidão de óbito não precisa, tá? Nós não Não trabalhamos com, precisa. não, nós não trabalhamos com certidão de óbito tanto para o processo judicial quanto para o procedimento administrativo. É lógico que se for o caso de juntar uma certidão de óbito para esclarecer alguma questão ou mesmo para achar algum outro documento, tudo bem, não tem problema. Agora, não é regra, não é lei que se junte, que se instrua o processo com certidão de óbito. Tá? Olha Muitas só. vezes as pessoas vão lá, gastam dinheiro, né, com Gastei certidão de dinheiro, gastei dinheiro. óbito, exato, com apostilamento, tradução de certidão de óbito e nem é preciso. Certo, né? Então tá jóia. Então, pessoal, se eu soubesse disso antes, não tinha gastado uma graninha aí, Uma viu? outra questão, viu, Tiago? Uma outra questão que as pessoas sempre nos perguntam, qual que é a validade das certidões, né? Porque Isso. a pessoa começa a montar toda a sua pasta, a pasta é a reunião de todos os documentos. Então a pessoa começa a montar a sua pasta e fica preocupada, pô, peraí, eu já vou pegar a certidão, ela tem validade de 6 meses, me falaram. Será que é isso mesmo? Será que não é? E eu digo que não. Certidão para reconhecimento de cidadania italiana não tem validade, tá? Olha, Validade de 6 meses é apenas se você for usar essa certidão no Brasil, tá? O hum, Brasil regula validade de 6 meses de certidão. Itália não trabalha com vencimento, tá? Não tem uhum. validade, tá bom? É claro que sua certidão for de 1980, for muito antiga, tá? Aí nós recomendamos que traga uma atualizada. Mas certidões de 2018, 2017, não há necessidade de atualização. Ah, Agora, se for uma certidão de casamento, que este casamento não existe mais, esteja lá averbado o divórcio, aí sim nós precisamos de uma atualizada na condição de averbação do divórcio, tá? entendi. Ahn, Ô, Alessandro, então, tipo, qual que é, mais uma pergunta aqui. Me fala um pouquinho sobre a árvore genealógica. O que seria a árvore genealógica? A árvore genealógica é toda a sua família em ascendência, né? Vamos lembrar o Tiago, tá? Ele procura o seu reconhecimento, então ele vai começar a montar a sua árvore genealógica. Então, para isso, você vai condicionar ali quem que é o italiano da sua família, tá? Vamos colocar um exemplo que você já saiba quem é. Então, vamos supor que é seu bisavô, tá? Sua árvore genealógica vai ser o quê? A linha reta até chegar em você, tá? Então, é seu bisavô, o seu avô ou a sua avó, pai ou mãe e Tiago, tá? Então, essa é a sua árvore genealógica, tá? É a genealogia da sua família. Então beleza. Uma outra pergunta que eu tenho, você poderia me falar sobre as diferenças de modalidade que tem para tirar a cidadania italiana? Sim. Eu sei que são duas ou tem mais. Na verdade são, a grosso modo, três, tá? Só que a terceira eu já de antemão descarto, porque havia consulado, né? Então, consulado italiano no Brasil, hoje em dia, na região de São Paulo, ali, consulado de São Paulo, a cidadania lá sai em média de 10 a 12 anos. E ninguém quer esperar 10 a 12 anos para ser reconhecido italiano. Então, essa terceira aí a gente já descarta. E aí, quem vai condicionar a via que você vai eleger, tá? Vai ser os seus documentos, tá? Então, primeiro ponto vem a análise da sua documentação, tá? Se ela apontar para uma via administrativa, você pode fazer, né, indo para a Itália, ficando lá um período, tá? E tem todo o procedimento a ser feito, com a condição de que a lei italiana estabelece que sua cidadania vai ser entregue em mais ou menos 180 dias, tá? A lei diz 180 dias para uma cidadania administrativa. Lembrando que esse é o primeiro modelo, tá? Então, a primeira via que você pode escolher, tá certo? Administrativa. A administrativa. Você vai para a Itália e fica lá um período. Tem para Itália, tem que gastar em aluguel, tem Não, que. aluguel na verdade não, porque aluguel, por exemplo, conosco, tá? No nosso escritório, já está tudo incluso, né? Então o que a pessoa gastaria, a mais seria a viagem em si, né? A passagem aérea, tá? E alimentação, né? Alimentação. Nós no escritório recepcionamos, né, o requerente no aeroporto ou na estação de trem, tá? E levamos a acomodação e a acomodação já está inclusa no preço, tá? Certo. Existe a possibilidade também da pessoa, se a pessoa não pode
ir à Itália, não pode permanecer, porque muitas pessoas têm seus afazeres, têm um trabalho, família e não podem viajar, né? E é um período longo, né? Então tem a condição de ingressar com uma ação judicial, igual o seu caso. O seu caso se enquadrou na ação judicial porque é via materna. Tá? Então a via materna por si só precisa ser via judicial, tá? Tem que ser via judicial. Agora, o que muita gente não sabe é que mesmo uma cidadania paterna, aquela que você pode ir para a Itália fazer, você pode também fazer via judicial. Tá? Então, se você não tiver a oportunidade de ir para a Itália, porque você não vai lá, pense, você não vai lá para passear. Se você for para a Itália para fazer cidadania, você vai ficar lá no apartamento e não pode sair, tá? Pelo menos até a visita do vídeo, tá bom? Então, você, com a condição da cidadania também paterna, você pode fazer via judicial também, tá? Tá. Só para entender, pessoal, o Virgile é um policial que você tem que esperar esse policial para chegar na sua casa para ele verificar se você está naquela casa mesmo, está lá, se tem condições direitinho de você estar naquela casa, exato, né? Exato. É o famoso cara crachá, né? Ele vai olhar para você, vai olhar o passaporte. Não, é porque aqui no Brasil, tipo, você pode colocar quantas pessoas quiser em casa que ninguém passa, não, então... Lá na Itália não, a condição de moradia lá, de capacidade é muito levada bem a sério, né? Então você não pode colocar quantas pessoas quiser dentro do apartamento, né? E mesmo assim, você tem que comprovar que você está em solo italiano. Isso é uma condição de lei também, você tem que comprovar que está lá para o seu procedimento e adiante. Tá? Lembrando que isso aí é só na condição de cidadania administrativa. Judicial você não precisa nem ir para a Itália. Sim, judicial judicial te dá todos os documentos, eles têm que fazer uma coisa no cartório, esqueci o nome agora, de dar um nome para você ser representante meu. A procuração, né? Exato. Procuração, desculpa. Procuração. Outorga uma procuração para nós advogados, que nós ingressaremos com uma ação, né, de reconhecimento de cidadania italiana, seja contra as filas consulares, no caso de cidadania paterna, ou pela via materna, tá? Quando sua árvore traz aí a condição de via materna, a lei de 48. Tá? Lembrando que muitas vezes a cidadania via judicial é até mais econômica, né? A via judicial é até mais econômica, porque você pode colocar seus primos, todos têm que pertencer ao mesmo antenato, tá? Então, se tem aquele antenato, vocês podem reunir os primos, irmãos, eventualmente aí o pai ou a mãe, tá? E todo mundo dentro do mesmo processo. Vocês pegam o valor total do processo e dividem pelo número de requerentes. É muito mais econômico e também sem a necessidade de viajar para a Itália, sem gastar com aviação, né? É bem mais interessante também. Sim, sim. Outra pergunta, quanto você já fez, certeza você já fez milhares de processos via judicial na Itália, quantas pessoas em um só processo você já colocou? Na verdade, nós trabalhamos com no máximo 10, tá? Mas se uma família apresenta 30, já tivemos o caso aí de 33, nós dividimos por processo, tá? O Noronha, né, tá perguntando isso. Então, é exatamente isso, viu, Noronha? Nós trabalhamos com o máximo 10, tá? Mas se a família, por exemplo, tiver 20, 30, 35 pessoas, nós fazemos a divisão, tá bom? E no processo judicial, é garantido a vitória? Como é que é? Tipo, porque muita gente fala que garantido, você consegue. Na verdade, existe uma máxima que advogado não garante sucesso, né? Isso aí é uma máxima dentro do direito, mas o que eu tenho para dizer é o seguinte, que o que garante o sucesso, eu advogo já há 12 anos, tá? 12 anos com advogando e nunca tivemos um caso perdido. Mas não sou eu que sou bom, não é nada disso, tá? Por quê? Eu trabalho muito sério, tá? Meu trabalho é muito sério. Então, o que vai dizer para mim se você vai ter futuro na sua ação ou não? A análise da sua documentação. Tá? Então eu não vou entrar jamais com uma ação sabendo que precisa algum documento ser retificado, que falta algum documento. Tá? Então eu vou chegar para você, Tiago, seguinte, você tem sua documentação aqui, você me apresentou, só que precisa ser retificado isso. Tá? Retificou, aí sim nós ingressamos com a ação. Lembre-se, é uma ação judicial. Tá? Então precisa ser muito bem feito, tudo escorreto e trabalhar sem pressa. Esse é o máximo. Tá? Então fazer a coisa certinha, com idoneidade, prestar atenção naquela pessoa da qual você conversa. Hoje em dia existem muitas pessoas fraudulentas na internet, que colocam um monte de bobagem na internet, tá, a respeito da cidadania.
Então vai atrás, pesquisa quem é essa pessoa, pesquisa se tem empresa aberta, né? Pesquisa, tá? Isso é muito importante. Então, só te respondendo, o segredo do sucesso é esse, trabalhar, analisar a documentação certinha, ingressar com a ação você não perde. Tá? Uhum. Você não perde. Você falando sobre pessoas fraudulentas na internet, como a gente pode saber se, se o advogado que fala que é advogado italiano e vai resolver o seu problema é um advogado de classe que está em Roma, né, fazendo esse processo? Como a gente pode descobrir se as pessoas... Existem duas condições de advogado, né, principalmente italianos, tá? Quando a gente fala de advogado italiano, existe o advogado italiano, tá? Aquele que fez prova, aquele que fez que passou na prova e se tornou um advogado, tá? Ponto. Existe a condição de advogado stabilito, tá? Advogado stabilito que é também um advogado, tá? É também um advogado, só que ele permanece ainda no período atrelado a um advogado que está com ele, tá? Como se fossem advogados associados, tá? Mas os dois trabalham de forma regular, não há problema nenhum, tá? O que você precisa sim é fazer pesquisa, entrar no órgão de classe, verificar o nome daquela pessoa, tá? Tem que bater lá. Se ele diz que é advogado, ele primeiro tem que ter o número, né? Isso tem que ter o número, seja ele, por exemplo, a minha ordem, só para você que tem mais familiaridade no Brasil, entender, todo advogado brasileiro tem lá OAB, seja ela SP, Rio Grande do Sul, não sei. A minha, por exemplo, OAB/SP e tem o número, tá? Então, o advogado que é advogado tem esse número, tá bom? Então tem que ter o advogado, tem que ter o número. Faz pesquisa, órgão de classe, entra lá, onde que é a ordem dos advogados do Brasil, tem lá o site, entra lá, joga o nome, joga o número e pesquisa. Tá? A mesma coisa para a Itália, a mesma coisa para Portugal, enfim, tá bom? Ali você consegue identificar. Certo. Outra pergunta que eu tenho é sobre o processo judicial. Quanto tempo demora? Em média, 2 anos. Tá? Em média, 2 anos. Em média, 2 anos. Não é de todo mal. Não é de todo mal. Porque hoje em dia a gente sabe que passa muito rápido, né? Assim, mesmo com a questão do coronavírus, eu quero dizer que foi muito rápido. O processo, uma coisa boa do processo é que ele não parou, tá? Mesmo com o corona, os processos não pararam, tá? Em contrapartida, os procedimentos administrativos pararam, né? Então, aquelas pessoas que estão na Itália ou que vão iniciar o procedimento administrativo estão de mãos atadas, porque, primeiro, se estão na Itália, agora que está voltando o comune a trabalhar, né? E aqueles que ainda não foram à Itália não podem ir no momento, tá? Porque a Itália não está recebendo brasileiros. O brasileiro está impedido de entrar na Itália, tá? Sim. Então, para essas pessoas que ainda não iniciaram o procedimento, tem a condição de partir para o processo judicial, tá? Lembre-se que é permitido, tá? Mesmo uma pasta paterna entrar com uma ação judicial, tá? E aqueles que estão lá agora que voltou, né, o bem dizer, a trabalhar, né, tudo de forma regular, esperar que o tempo haja, né? Agora, o processo judicial em si, como não parou, ele tem um prazo aí de 2 anos para o seu término. Você pode explicar um pouquinho como é que funciona o processo judicial? Você chega e coloca a juíza, né? Se a juíza... A juização, exato. Isso. Funciona da seguinte forma. Primeiro nós reunimos toda a documentação, né? Montamos a pasta, apostilamos as certidões, traduzimos, pegamos a procuração, tá? E vamos ingressar com a ação no judiciário italiano, tá bom? Ingressamos com a ação, é tudo digital, tá? Então nós ingressamos com a ação. É diferente um pouco do procedimento do processo no Brasil, tá? O procedimento no Brasil funciona da seguinte forma. Na mesma hora que eu ingresso com a ação, já me aponta a vara que caiu, o número do processo, o nome do magistrado. Tá? Isso é na hora. Pelo menos no estado de São Paulo é assim. Tá? Já na Itália, não. Então nós ingressamos com a ação hoje, em torno de 15 dias sai o número do processo. Tá? Depois, o próximo ato é a nomeação, a designação do magistrado e a vara competente. Tá? E aí sim vem a data de audiência, tá? A data da audiência. Agora, o que é bom é que, uma vez determinada a data da audiência, das duas uma, ou a sentença sai na própria audiência, ou em poucos dias, tá? Ou em poucos dias. E nós pegamos essa sentença prolatada, tá? De procedência, e fazemos a transcrição da documentação ao comune, tá? Então, o que eu vou entregar? Eu vou entregar
a sua certidão de nascimento, a certidão de nascimento de todos os requerentes do processo e também a de casamento, se for o caso. Uhum. Tá? Uhum. Então, o trabalho do advogado termina quando você entrega para o cliente a certidão de nascimento dele italiana. Exato, exatamente. E aí o passo é, se a pessoa está no Brasil, tá, se ela fizer questão da identidade eletrônica italiana, aí ela precisa ir à Itália, tá, ficar poucos dias, aí questão de 15, 20 dias, tá, fica na Itália para quê? Para solicitar a identidade eletrônica. E eu não posso fazer isso porque a identidade eletrônica precisa fazer a coleta de digitais. Tá? Agora, para retirar a identidade eletrônica, eu posso, mediante procuração, eu posso retirar a identidade, se a pessoa já tiver retornado ao Brasil, eu mando para ela por DHL. Tá? E a condição do passaporte também, é só solicitar via consulado, seja o consulado qual for. Certo. Porque é que eu falo, pessoal, depois você contrata o advogado dá a sua certidão de nascimento quando terminar o procedimento, mas você não terminou o trabalho ainda, né? Você ainda tem mais coisas para fazer, assim, o cliente tem mais coisas para fazer, Isso, tem que ir lá no consulado, falar que você dá entrada no seu Air, né? Na verdade, isso no nosso escritório nós fazemos já, tá? Já A questão do AIRE, né? A questão do AIRE você não precisa se preocupar, que os nossos clientes já têm o seu AIRE, nós fazemos isso por eles, tá? Interessante. Nós fazemos o cadastro, tudo mais, tá? O que o cliente em si precisa fazer, se quiser, lembre-se, se quiser, é a identidade eletrônica, tá? E solicitar o passaporte via consulado. Tá bom? Agora o AIRE, essa questão aí de documentação, isso aí é por nossa conta também. Tem como conseguir tirar o passaporte italiano estando em outro país? Na verdade, não. Você precisa, se for uma condição procedimental administrativa, você precisa estar lá, tá? Você precisa estar na Itália, é uma condição de lei. Então não adianta querer tentar burlar algum sistema de falar que você está lá e não está, porque isso pode vir à tona, né? Não, eu digo assim, por exemplo, eu estou vivendo na França. Eu consigo tirar o meu passaporte italiano na França via consulado? Só o passaporte, você diz, ou ser reconhecido? Só o passaporte. Ah, não, passaporte sim. O passaporte sim. O que você precisa é fazer o AIRE, tá? Você faz o AIRE no consulado da competente ali da região, tá? Aquele que abrange a região que você mora, por exemplo, no exemplo aí da França. Você deixa seu AIRE, o AIRE deferido, aí você pode pedir seu passaporte por lá, pode solicitar por lá. Não tem problema. Isso Certo. sim, isso sim. E já teve algum caso curioso, assim, de gente pedindo cidadania italiana e não é cidadão, não conseguiu achar a cidadania, É, alguma coisa curiosa, assim? na verdade, as pessoas, muitas delas nos procuram também para fazer pesquisa, né, de árvore, pesquisa de antenato, e infelizmente ocorre, né, aquela situação de que depois de uma longa pesquisa, de alguns meses até de trabalho, a gente descobre que infelizmente essa pessoa não tem um antenato, né, não tem a origem italiana, né, e isso não há o que fazer, porque se você não tem, é uma condição, lembra, você tem que ter um italiano na sua família, se você não tem por onde você correr. Aí você pode ou ir para a Itália, morar lá e depois aplicar, tá, em virtude do tempo que você mora na Itália, ou então via casamento, via matrimônio, Certo. né? E o caso dos trentinos, como é que tá? Tá aberto de novo? Não tá? Para falar Não, dos trentinos, só para o pessoal saber, os trentinos é uma parte da Itália, que agora é da Itália, mas antigamente era do Império Austro-Húngaro, né? austro-húngaro. Isso. Isso, E aí, não sei quando voltou de novo para a Itália, então essas pessoas que migraram do Brasil, do Império Austro-Húngaro para o Brasil, que hoje é a Itália, né? Aquela parte, eles têm como reconhecer que são italianos ou não? Depende, tá? A gente tem que sempre lembrar que tudo aí na questão de cidadania italiana nós temos que analisar todas as documentações, tá? Se foi uma pessoa que nasceu
na região de Trento, tá? Viveu lá durante toda a sua vida, tá? E depois a sua família foi para o Brasil, aí não tem condição, tá? Eu mesmo já recusei alguns casos de cidadanias trentinas, tá? E sabendo que não ia dar certo, eu fui muito honesto, muito transparente com a pessoa, com o cliente, falei, olha, é melhor esperarmos um pouco, ou então buscarmos aí na sua árvore algum outro familiar italiano do que aventurarmos com uma ação que eu sei que não vai dar certo, tá? Então a primeira condição é essa. Agora, existe uma condição também de que a pessoa que nasceu em Trento morou, né, casou-se ou faleceu na Itália durante um período da qual já pertencia à Itália, né? E aí a gente precisa analisar toda a documentação para ver se pode ou não dar sequência nisso. Tá? Então, para isso, para essas pessoas que se enquadram nessa condição, eu peço que entre em contato conosco, entre em contato com qualquer outro escritório, para tomar mais informações a respeito. Você busca você busca também certidões de nascimento? Lá você faz alguma pesquisa ou não? Sim, fazemos. Nós trabalhamos com todos os procedimentos de cidadania, desde a pesquisa de documentação, passando por apostilamentos. Eu faço a intermediação, né, de apostilamentos. Eu ouso dizer que eu tenho o melhor preço para apostilamento do Brasil. Tá? Região do estado de São Paulo, por exemplo, cada apostilamento é R$113, é um absurdo. Tá? Eu corto isso pela metade. Então, mesmo aquelas pessoas que estão no processo já com outros escritórios, quiserem saber um pouco mais de apostilamento, de traduções também, nós também fazemos essa intermediação. E sim, claro, todo o procedimento aí de cidadania administrativa ou mesmo judicial. Fazemos tudo. É mais fácil fazer apostilamento, tradução, tudo no Brasil, ou mandar os documentos para a Itália e lá fazer a tradução? Qual você acha? Boa questão. Primeiro ponto é que apostilamento quem faz é só cartório brasileiro, tá? Nenhum escritório, nenhuma assessoria que falar para você, olha, nós fazemos o apostilamento. Corra, fuja, porque é mentira, tá? Quem faz apostilamento é cartório. Então, se começar com mentira, vai terminar com mentira, tá? Apostilar é cartório, tá? Questão da tradução é o seguinte, se você fizer tradução dos documentos no Brasil, você vai precisar apostilar também essas traduções, certo? Se você fizer a tradução na Itália, você não precisa apostilar, tá? Então, muitas vezes pode sair mais vantajoso, financeiramente falando. Então, eu tenho que pegar a minha documentação do Brasil, apostilar, e se eu quiser mandar para a Itália para traduzir, eu mando. Isso, você pode mandar. Você primeiro conversa, toma o orçamento, né? Isso, se você mandar para a Itália, primeiro apostila, tá? Faz o apostilamento de todas as certidões e aí conversa com o tradutor, veja com ele o preventivo, né, o orçamento e manda para ele, tá? Agora, mas você acha mais fácil, então, fazer tudo no Brasil, questão de apostilamento, tradução, tudo direitinho e mandar para vocês? Eu acho que, na verdade, assim, o mais fácil e mais ágil é deixar tudo conosco. Tá? A intermediação toda conosco. Então, a partir do momento que a pessoa liga para a gente, manda e-mail para a gente, eu falo, deixe tudo conosco. Tá? Eu tomo a frente de todo a sua documentação, de todo o seu procedimento. Então, eu vou mandar para apostilamento, eu vou mandar para tradução, tá? Eu converso direto com o tabelião, tá certo? Do cartório. Então, o cartório vai mandar diretamente para a gente. Tá? Ele faz todo o apostilamento da pasta e me manda por DHL. Tá? Chega no escritório, aí eu já remeto a tradução. Entendi. Tá? Beleza. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui, do Bruno aqui, ó, uma questão. Para quem é casado com uma cidadã italiana, pode estar com a sua esposa na Europa? Eu acho que ela precisa de autorização? Acho que a pergunta dele é sobre se é para ela tirar a cidadania, né? Não, na verdade, assim, tem duas questões aí, né, Bruno? Primeiro que a gente precisa analisar cada lei imigratória de cada país, tá? Então, a lei imigratória do país vai definir isso. Então, eu vou tratar como exemplo aqui 2 países que eu tenho bastante conhecimento, tá? Um deles, obviamente, é a Irlanda, tá? Que se você, por exemplo, é esposo de uma cidadã italiana,
Aqui na Irlanda você pode vir, tá, na condição de marido de uma cidadã italiana e aqui permanecer. Você vai aplicar pelo visto chamado Stamp 4, tá, e você vive e trabalha aqui naturalmente, tá certo? Na condição de um visto que a Irlanda te dá e não precisa, lembra daquela história que eu falei, vinculada à escola de inglês? Você não precisa se vincular à escola de inglês. Você é marido, tá, de uma cidadã italiana, tá certo? Agora, se a condição é de morar na Itália, você pode ir naturalmente também, porque é marido de uma cidadã do país, tá? Então você vai lá e aplica para um permesso família, tá? É também um visto que vai te condicionar aí a viver normalmente no país, sem precisar de nada, tá bom? Ah, tá joia. Beleza, então. Pessoal, já estamos com 45 minutos. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, pode tirar com o doutor Alessandro aqui, que ele está tirando várias dúvidas da gente, Quero tá? mandar um abraço também para o Diogo, está nos acompanhando aqui. Obrigado, viu, Diogo, pela participação. Forte Uhum. abraço a você, viu? A toda a família aí. Tá, joia. E tem uma outra pergunta também. Antigamente, você sabe que os cartórios geralmente ou erravam o nome, né, do italiano ou abrasileirava, né? Tem algum problema em questão de erro de cartório? Pode ter, pode ter. Então, por isso que a condição de análise da documentação é extremamente importante. Eu digo que sempre um dos procedimentos mais importantes do reconhecimento da cidadania é a análise documental. Lembra que eu comentei com você, olha, tem clientes que eu peço a retificação, né? Então eu vou analisar toda a documentação, tá? Se for o caso de retificar, retifique, faça isso antes de entrar com o procedimento ou com o processo. Porque se não retificar, se for administrativo, o comune pode observar eventual discrepância e seu procedimento não ir adiante, tá? Ou se for processo, o juiz vai olhar lá, verificar que não bate as informações e o seu processo também não ser sentenciado procedente, tá? Então, antes de entrar com a ação ou fazer o procedimento, necessidade de retificação, faça, tá? Faça a retificação. Essa retificação pode ser de duas formas, ou via administrativa ou via judicial. Tá? Via administrativa é feita diretamente no cartório, você apresenta seus fundamentos, né? O cartório vai analisar os fundamentos junto com as certidões e, baseando-se na lei de registros públicos, ele vai determinar se faz via administrativa ou não. Em se negando, aí nós temos que, em posse, né, dessa certidão negativa, ingressar com ação judicial de retificação. Entendi, entendi. Alessandro, e Pois não. uma questão aqui peluda para você aqui. Hum. O, ah, a Europa, como está hoje em dia? Você acha que está mais propensa a imigrantes ou está menos? Questão assim, não eu estou falando, tô falando imigrantes sem documentação europeia. Ela está mais aberta para as pessoas ou está mais fechada? No meu ponto de vista, eu falando da Europa em geral, eu acho que é um pouco exagero da minha parte. Eu não posso falar de eventualmente países aí que eu não tenho condição de opinar, né? Porque eu nunca estive, não presencio ali o dia a dia, tá? Certo. Mas, a grosso modo, isso vai te causar um problema. Uma pessoa que vive na Europa e não está documentada, mais cedo ou mais tarde, ela vai ficar olhando para os lados. Quando sair, vai ao mercado, vai olhar para o lado, se tem uma viatura de polícia, se não tem. E isso, para mim, não é viver. Se é para viver nessa condição, não saia do Brasil. Né? Isso aí é a primeira dica que eu dou. Porque, desculpa, o salário é bom, mas se você vier para cá sem documento e viver numa condição dessa, primeiro que emprego que você vai achar é só o chamado subemprego. Então você vai ficar lavando louça o dia inteiro, você vai lavar vaso sanitário o dia inteiro, e vai chegar uma hora que você vai se saturar, tá? Uhum. Então, ou venha documentado, tá? Ou é melhor deixar o sonho um pouco mais para frente, regularizar toda a sua situação, né? Agora, que a Europa é aberta, a Europa é aberta a turismo, né? Tem muita pessoa que chega a turismo aqui e aqui fica. Então, Certo. vai depois, já aqui em solo europeu, aí que vai começar a correr atrás de documentação, e muitas vezes não dá tempo, né? Porque vem na condição com visto válido de 90 dias, e como em 90 dias você vai resolver isso? Não resolve. Uhum. Então faça tudo direitinho, né? Venha com o documento. Eu sei que é um investimento, não é barato, né? É um sonho, por isso que eu digo, as pessoas que nos procuram,
eu trato com a maior dignidade possível, porque me procuro para realizar um sonho. Eu não me dou o direito de brincar com isso, né? Como eu falei, é caro, eu sei que é, tá? E é um sonho. Então, a partir do momento que a pessoa vem, eu quero dar um passaporte para ela, eu quero falar, olha, aqui está seu futuro. Aqui você pode viver, morar de maneira tranquila e sem limites. E isso vale a pena. Isso aí. Pessoal, vou fechando por aqui o meu bate-papo aqui com o Alessandro. Eu agradeço demais você, Alessandro. Você tirou muitas dúvidas nossas Imagina, aqui. eu que te Tá? agradeço. Obrigado, viu? E assim, para as pessoas que não estaram aqui ao vivo, vou deixar gravado no IGTV para vocês, tá bom? E, Alessandro, brigadão, tá? Quer falar mais alguma coisa? Eu quero te agradecer. Obrigado pela oportunidade, obrigado por ter falado um pouco mais sobre minha paixão, que é divulgar para brasileiros e torná-los cidadãos italianos também. Viu? Faço isso com muita paixão, com muito amor. E entregar uma cidadania italiana para brasileiro é o que me deixa muito feliz, porque eu sei que a vida dele vai mudar. Tá bom? Obrigado mais uma vez, te agradeço, foi um prazer participar. Tá bom. Pessoal, brigadão por tudo aí, para quem participou. Valeu. Abraço para vocês e até a próxima live. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Até logo.